Bom dia, muito obrigado pela atenção. Por favor, queira sentar-se. Quem que está impedido? Mas todos irão participar, né? Até o fim, né? Declaro aberta mais essa sessão da SDI 2 do Tribunal Superior do Trabalho. Cumprimento os eminentes ministros que a compõem, em especial Sua Excelência, a ilustre conselheira, ministra Maria Peduzzi, e Sua Excelência, o ministro vice-presidente, ministro Ives Gandra, que nos dá a honra da sua presença nessa sessão, em razão de ela estar desfalcada no seu quórum, e talvez Sua Excelência precise estar conosco, o que será muito bem-vindo, pela conhecida proeminência de Vossa Excelência, para umas 2, 3 sessões. Cumprimento também Sua Excelência, o Dr. José Alves Pereira Filho, subprocurador-geral do Trabalho, senhoras e senhores advogados, senhoras e senhores servidores, na pessoa do Dr. Adriano, secretária desta subseção. Franqueio a palavra aos colegas para eventuais comunicações. Senhor presidente. Pois não, ministro Emanuel. Eu tenho um processo, é o RO 308, dígito 72, para retirar de pauta, presidente. Pois não. Relator, excelentíssimo senhor ministro Emanuel Pereira, processo RO 308, dígito 72, de 2012. Retirado de pauta, pedido do eminente relator, ministro Emanuel Pereira. Não havendo mais quem queira fazer uso da palavra, ao pregão, observando-se as preferências. Relator, excelentíssimo senhor ministro Emanuel Pereira, processo RO 779, dígito 09, de 2012, em que são partes Banco Bradesco S.A. e Jaciara Nunes de Souza. Impedido, excelentíssimo senhor ministro Cláudio Brandão. Com a palavra, Sua Excelência, o eminente relator, ministro Emanuel Pereira. Senhor presidente, senhores ministros, senhora ministra Cristina, cuida-se de recurso ordinário em mandado de segurança, interposto pelo litisconsorte passivo necessário à decisão que concedeu a segurança pleiteada. Tem uma preliminar, senhor presidente, em nulidade por negativa de prestação jurisdicional, que eu digo que, tratando-se de recurso ordinário, a ampla devolutividade da matéria impugnada afasta a possibilidade de qualquer prejuízo para o litigante, daí porque estou rejeitando a preliminar. Quanto ao mérito, senhor presidente, eu vou destacar esse caso, porque tem um outro processo muito parecido na planilha, em que dei encaminhamento diverso. E assim o fiz porque é uma nota diferencial neste mandato de segurança, presidente. Aqui, o ato impugnado consiste em indeferimento de tutela antecipada pleiteada na reclamação trabalhista para determinar a reintegração da então reclamante ao emprego e o restabelecimento do plano de saúde. Embora o caso em exame pareça suscitar a aplicação da súmula 418 do TST, há peculiaridade que afasta a incidência do verbete. Aqui é que a autoridade coatora, na primeira decisão, rechaçou a tutela antecipada com fundamento na ausência de prova da dispensa sem justa causa. Ocorre que a dispensa por justa causa é fato impeditivo de direito, cuja alegação e prova incumbiria a reclamada, não a reclamante. A reclamante pediu reconsideração da decisão denegatória da antecipação de tutela, demonstrando que o termo de rescisão do contrato de trabalho acostado à petição inicial provava a dispensa imotivada, informação não contestada na segunda decisão da autoridade coatora e corroborada pela própria reclamada na contestação apresentada na reclamação trabalhista. Examinando, senhor presidente e senhores ministros, pedido de reconsideração da reclamante, que foi baseado na juntada do termo de rescisão inicial, em que demonstrada a dispensa imotivada, a autoridade coatora abandonou as razões expendidas na primeira decisão, mantendo o indeferimento por fundamento diverso.
fundamentou que qualquer reclamação envolvendo alegação de doença ocupacional demanda perícia médica e que, nessas situações, aquele magistrado não defere tutela antecipada, ou seja, afirmou que só examina o pedido de tutela antecipada após a instrução. Após a instrução vem a sentença, claro. Isso implica, senhor presidente, rechaçar a urgência e a cognação com base em verossimilhança, ou seja, cognição não exauriente, que constrói o próprio Instituto da Tutela Antecipada. É tornar a letra morta o artigo 273 do CPC, o que viola direito líquido e certo da impetrante. Extrai-se da inicial da reclamação trabalhista a alegação de doença ocupacional e de gozo de auxílio-doença acidentário, o que, em tese, sem valorar a prova, impediria a imediata dispensa da reclamante, ainda que o benefício tivesse sido concedido no curso do aviso prévio, e asseguraria a manutenção do plano de saúde nas formas das súmulas 371, 378.2 e 440 do TST. Ocorre que a autoridade coatora não examinou se havia ou não a verossimilhança da alegação da reclamante acerca da existência de doença ocupacional, tampouco se, de fato, houve concessão do auxílio-doença acidentário e se ele estava em curso no momento da cessação das atividades laborais, o que, por si só, impediria a imediata dispensa na fórmula da súmula 371 do TST e asseguraria a manutenção do plano de saúde, conforme súmula 440 deste tribunal. O direito líquido e certo aqui é o próprio direito de análise das provas apresentadas na reclamação trabalhista, no estado em que se encontram, para deferir ou indeferir o pedido de tutela antecipada. Não haveria violação de direito líquido e certo, por exemplo, se o ato coator fundamentasse que do exame dos documentos da reclamação trabalhista não se extrai a existência de doença incapacitante decorrente das atividades laborais outrora desenvolvidas na reclamada, apta a implicar a nulidade da dispensa e deflagrar a concessão da reintegração. A teor, senhor presidente e senhores ministros, da súmula 418 do TST, não significa que a tutela antecipada está sujeito ao alvedrio do magistrado, mas sim ao livre convencimento motivado após a apreciação das provas até então produzidas. No caso, não há exercício do livre convencimento motivado, porque as razões jurídicas da reclamante e as provas carreadas na reclamação trabalhista, com o fim de obter a tutela antecipada, não foram analisadas nem mesmo para o indeferimento da liminar, ou seja, não há afirmação de ausência de prova de doença ocupacional. Portanto, senhor presidente, a autoridade apontada como coatora indeferiu o pedido de tutela antecipada formulado pela então reclamante, não por verificar a ausência de os requisitos do artigo 273 do CPC, segundo o seu livre convencimento formado diante das provas daqueles autos, mas sim por afastar a aplicação deste preceito em qualquer causa envolvendo alegação de doença ocupacional que demanda perícia médica. Por esses fundamentos, senhor presidente, eu estou dando parcial provimento ao recurso ordinário do banco para conceder parcialmente a segurança, a fim de determinar à autoridade coatora que examine as provas até então produzidas na reclamação trabalhista e se pronuncie sobre a concessão ou não da tutela antecipada, fundamentando ostensivamente os fatos e as razões de direito que embasam o seu livre convencimento, motivado acerca da demonstração ou não pela reclamante da verossimilhança da alegação. Eu ressalto, senhor presidente, que não há como analisar neste mandado de segurança o pedido de tutela antecipada para deferi-lo ou indeferi-lo. Há uma porque isso implicaria usurpar o livre convencimento motivado que incumbe ao juiz
a quem foi dirigido o pedido com base no artigo 273 do CPC, vulnerando assim a súmula 418 do TST. A outra, senhor presidente, porque essa decisão há de ser baseada nas provas apresentadas pela reclamante na reclamação trabalhista e não neste mandado de segurança, porque não é seguro afirmar que a autoridade coatora, diante das provas carreadas na reclamação trabalhista, teria a mesma convicção sobre a verossimilhança da alegação que teria diante das provas produzidas neste mandado de segurança. E eu, concluindo, senhor presidente, pedindo vênia pela leitura do resumo, que foi um pouco cansativo, eu concluo por conhecer do recurso ordinário, rejeitar a preliminar de nulidade e, no mérito, dar-lhe parcial provimento para conceder parcialmente a segurança, a fim de determinar a autoridade coatora que examine as provas até então produzidas na reclamação trabalhista e se pronuncie sobre a concessão ou não da tutela antecipada, fundamentando os fatos e as razões de direito que embasam seu livre convencimento motivado acerca da demonstração ou não pela reclamante da verossimilhança da alegação, oficiando-se a autoridade coatora com urgência acerca do teor desta decisão, presidente. Pois não. Doutor Carlos Vinícius. Só o registro, senhor presidente, com poderes nos autos. Eu vou indagar dos colegas se há algum destaque no voto proferido. Sem destaques. Realmente é uma situação muito peculiar, porque o juiz, na verdade, se demitiu da função jurisdicional dele, né? Teria que examinar pelas provas dos autos, naquele momento, se haveria a verossimilhança da pretensão deduzida com 273. Postergar a perícia médica é esvaziar o instituto da antecipação da tutela. E, certamente, o ilustre relator, aqui do Olimpo, do TST, não teria condição de avaliar essas provas que estão lá à disposição do colega. Então, assim se decide a unanimidade, nós temos do voto de Sua Excelência, o ministro Emanuel Pereira. Relator, excelentíssimo senhor ministro Emanuel Pereira. Desculpa, consignada a presença do Dr. Carlos Vinícius. Relator, excelentíssimo senhor ministro Emanuel Pereira, processo RO 1035, dígito 49, de 2011, em que são partes Banco Bradesco S.A. e Márcio Pereira da Silva. Com a palavra, Sua Excelência, o eminente relator, o ministro Emanuel Pereira. Senhor presidente, senhores ministros, aqui é um pouquinho diferente. Cuida-se de recurso ordinário em mandado de segurança, interposto pelo litisconsórcio passivo necessário à decisão que concedeu a segurança pleiteada. Também, senhor presidente, aqui tem uma preliminar de nulidade por negativa de prestação jurisdicional que eu estou rejeitando. Agora, quanto ao mérito, presidente, o ato impugnado consiste em indeferimento de tutela antecipada pleiteada na reclamação trabalhista matriz para determinar a reintegração do então reclamante ao emprego. Na esteira da jurisprudência firmada neste colegiado, senhor presidente, senhores ministros, não fere direito líquido e certo da parte o indeferimento do pedido de antecipação dos efeitos da tutela, espécie do gênero das liminares, por se tratar de questão situada no âmbito do livre convencimento motivado do juiz. Aqui, senhor presidente, em incidência da súmula 418 do TST, eu trago vários precedentes no corpo do meu voto, do ministro Alberto Bresciani, do ministro Hugo Carlos Scheumann, da ministra Maria de Assis Calci, do ministro Vieira de Mello e Pedro Paulo Manos. E concluo, senhor presidente, por conhecer do recurso ordinário, rejeitar a preliminar de nulidade e, no mérito, dar-lhe provimento. Pois não. Está provendo e, por hora, é favorável ao recorrente, né? Eu vou indagar dos colegas se há algum destaque no voto. Sem destaques, e assim se decide a unanimidade, consignada a presença do ilustre advogado Dr. Carlos Vinícius Duarte Amorim. Obrigado. Relator, excelentíssimo senhor ministro Hugo Scheumann, processo RO 537, dígito 84, de 2010,
em que são partes Alexandre Costa Queiroz e Caixa Econômica Federal. Com a palavra, Sua Excelência, o eminente ministro Hugo Schäuble. Senhor presidente, senhora ministra, senhores ministros, aqui o Tribunal Regional da 5ª Região julgou extinto o processo com resolução do mérito, entendendo que ocorrera a decadência. E o autor é que interpõe o recurso ordinário e o argumento é de que a ação teria sido ajuizada com observância do prazo decadencial. Ocorre, senhor presidente, que aqui as cópias da decisão rescindenda e da certidão do trânsito em julgado, que foram trazidos aos autos, não se encontram autenticadas e não existe declaração de autenticidade nos moldes do artigo 830. E aí, senhor presidente, segundo entendimento dessa sessão, isso leva à extinção do processo sem resolução do mérito, conforme a orientação jurisprudencial número 84 da STI 2. Nesse sentido, eu trago precedentes, ministro Emanuel, ministro Caputo Bastos, destacando que se trata de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, o que determina que, de ofício, se examine na instância ordinária, segundo o parágrafo 3º do artigo 267, e é o que eu estou fazendo, decretando a extinção do processo sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 267.4 CPC, seguindo a orientação dessa sessão. Perfeito. Inclusive, jurisprudência já consolidada na OJ 84 da SDI 2, que é no mesmo sentido do voto de Vossa Excelência. Doutora Manuela Simões Falcão, pretende sustentar? Não, Excelência. Com procuração nos autos apenas o registro da minha presença. Muito obrigado pela atenção. Algum destaque do voto de Sua Excelência? Sem destaque, assim se decide a unanimidade, nos termos do voto do eminente relator ministro Hugo Schäuble, consignada a presença da ilustre advogada doutora Manuela Simões Falcão. Relator, excelentíssimo senhor ministro Hugo Schäuble, processo RO 190.900, dígito 73, de 2009, em que são partes Aridi de Menezes, Petróleo Brasileiro S.A. Petrobras e Fundação Petrobras de Seguridade Social, Petros. Com a palavra, Sua Excelência, o eminente relator, ministro Hugo Schäuble. O Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região julgou improcedente os pedidos da ação rescisória. O autor interpõe o recurso ordinário. O recurso, entretanto, não merece ser conhecido por ausência de impugnação aos fundamentos da decisão recorrida. Eu transcrevo no meu voto a decisão do Tribunal Regional, as razões da improcedência, e, pelas razões recursais, o que se evidencia é que o recorrente, na busca da reforma desse julgado, ele não atacou os fundamentos invocados pelo Tribunal Regional. O recorrente manteve-se silente quanto ao fundamento de que a inviável admissibilidade da ação rescisória esculpida no inciso 5º do artigo 485, porque é ausente no acordo residendo pré-questionamento acerca do conteúdo dos dispositivos constitucionais e infraconstitucionais invocados, mas o recorrente se limita a afirmar, genericamente, seria equivocado no entendimento do tribunal. Então, senhor presidente, invoco aqui a súmula 422 e proponho não conhecer o recurso ordinário. Perfeito. Doutora Márcia, pretende fazer a sustentação? Excelentíssimo senhor ministro presidente, o recurso ordinário é da reclamante. Da recorrente, Vossa Senhoria está recorrido. Desculpe. Consignada a sua presença. Obrigada. Algum destaque no voto de Sua Excelência? Sem destaque, assim se decide nos termos do voto do eminente relator, consignada a presença da ilustre advogada, doutora Márcia Maria Guimarães de Souza. Muito obrigado, doutora. Relator, excelentíssimo senhor ministro Hugo Schäuble, processo AG-AR 3.101, dígito 69, de 2013, em que são partes Caixa Econômica Federal e Valdemar Matheus Vilário. Com a palavra, Sua Excelência, o eminente relator, ministro Hugo Schäuble. Aqui, por meio de decisão monocrática, foi julgado extinto o presente processo com resolução do mérito, nos termos do inciso 4º do artigo 269. E a Caixa Econômica Federal, que é a autora dessa ação rescisória, é que propõe o presente agravo. Na decisão monocrática, eu invoquei a súmula 353 do TST, no sentido de que há uma exceção de não cabimento do recurso de embargos de decisão de turma.
em agravo do instrumento. Na exceção é justamente a hipótese da letra F, no sentido de que, quanto à decisão de turma proferida em agravo, interposto decisão monocrática do relator, baseada no 557, parágrafo 1º-A do CPC, cabe o recurso em tese de embargos. E esta é a hipótese dos autos. E, por isso, presidente, neste caso aqui, o prazo decadencial inicia após o decurso do prazo de 8 dias, e não de 15 dias, como quer a recorrente. Então, entendo que é inafastável o decreto de decadência do direito, porque estamos diante da exceção prevista na letra F da súmula 353, e ainda assim não fosse, de qualquer sorte seria cabível o recurso de embargos, porque a turma deu provimento ao agravo do instrumento interposto da reclamação matriz para, examinando a invocada afronta aos artigos 161 e 168 do Código Civil, não conheceu do recurso de revista da hora agravante. Então, pelo que não existiria também esse óbice da interposição do recurso de embargos. Aliás, não existiria esse óbice para recurso a interposição do recurso de embargos. E a recorrente alega, e traz também memoriais, ela se prende a uma certidão que está nos autos, que certifica o trânsito julgado. Aqui eu invoco o item 4 da súmula 100, no sentido que o juízo residente não está adscrito à certidão de trânsito julgado juntada com a ação rescisória. E por isso, senhor presidente, estou propondo negar provimento ao agravo. Pois não. Doutora Meire Aparecido, pretende fazer uso da palavra? Apenas o registro da presença. Muito obrigado pela atenção. Algum destaque no voto de Sua Excelência? Sem destaque, assim se decide a unanimidade. Nós temos o voto do eminente relator, ministro Hugo Schormann. Consignada a presença da ilustre advogada doutora Meire Aparecida Amorim. Então, já as preferências terminadas, passamos às planilhas. Começamos com as de Sua Excelência, o ministro Emanuel Pereira. Tem um ED da ministra Peduzzi. Relatora excelentíssima, senhora ministra Maria Cristina Peduzzi, processo EDRO 7.965, dígito 04 de 2010. Com a palavra. Senhor presidente, senhores ministros, eu estou propondo rejeitar os embargos de declaração interpostos pelo município de Mauá, uma vez que não estão presentes os requisitos legais. Perfeito. Algum destaque no voto de Sua Excelência? Sem destaques, assim se decide a unanimidade. Nós temos voto da eminente relatora, a ministra Cristina Peduzzi, pela rejeição dos embargos. Planilha do excelentíssimo senhor ministro Emanuel Pereira, processo RO 593, dígito 65 de 2012, ao processo EDRO 39.100, dígito 56 de 2009, impedido excelentíssimo senhor ministro Cláudio Brandão, no processo EDRO 132, dígito 14 de 2011, e o excelentíssimo senhor ministro Hugo Schormann, no processo EDRO 506, dígito 57 de 2011. Com a palavra, Sua Excelência, o eminente relator, ministro Emanuel Pereira. Senhor presidente, eu não tenho destaque na minha planilha, é matéria sumulada, conhecida. Eu fico à disposição dos colegas. Pois não. Algum destaque na planilha de Sua Excelência? Sem destaques, proclamo que são julgados todos os processos constantes da planilha de Sua Excelência, o ministro Emanuel Pereira, à unanimidade, consignados os impedimentos já anunciados. Planilha do excelentíssimo senhor ministro Alberto Bresciani, processo EDRO 1459, dígito 84 de 2012, ao processo EDRO 7.938, dígito 84 de 2011, impedida a excelentíssima senhora ministra Maria Cristina Peduzzi, no processo EDRO 678, dígito 24 de 2012. Com a palavra, Sua Excelência, o eminente relator, ministro Alberto Bresciani. Presidente, são só embargos de declaração, estou à disposição de Vossa Excelência. Pois não. Algum destaque na planilha de Sua Excelência? Sem destaques, proclamo que são julgados todos os processos constantes da planilha de Sua Excelência, o eminente ministro Alberto Bresciani, à unanimidade. Planilha do excelentíssimo senhor ministro Hugo Schormann, processo RO 45, dígito 86 de 2013, ao processo RO 6.062, dígito 09 de 2010. Com a palavra, Sua Excelência, o eminente relator, ministro Hugo Schormann. Eu não tenho destaques e fico inteiramente à disposição dos colegas. Pois não. Algum destaque na planilha de Sua Excelência?
Sem destaques, proclamo que são julgados todos os processos constantes da planilha de Sua Excelência, o eminente relator, o ministro Hugo Scheumann, à unanimidade. Planilha do excelentíssimo senhor ministro Cláudio Brandão, processo RO 111, dígito 83, de 2013, ao processo RO 10.042, dígito 20, de 2012, impedida a excelentíssima senhora ministra, no processo RO 6.624, dígito 69, de 2012. Com a palavra, Sua Excelência, o eminente relator, o ministro Cláudio Brandão. Também, senhor presidente, não tenho destaques, coloco à disposição de Vossa Excelência os demais ministros e ministra P12. Algum destaque na planilha de Sua Excelência? Sem destaque, proclamo que são julgados todos os processos constantes da planilha de Sua Excelência, o eminente ministro Cláudio Brandão, à unanimidade. Já anotado o impedimento de Sua Excelência, a ministra Cristina P12. Não havendo mais processo em condições de julgamento, agradeço muitíssimo a presença de todos, do eminente subprocurador-geral, dos servidores, e declaro encerrada a sessão.